E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, mais um estudo, tá? Hoje eu vou falar, assim, um pouco. É um assunto bem extenso, é um assunto que envolve diversos outros, porque a tecnologia é meio assim, né? Você tem um assunto e ele está associado a N outros assuntos, e são todos infinitos, né? Então, a gente aqui vai passar um pouco, falar um pouco de hash, um pouco de criptografia e como funciona mais ou menos ali alguns princípios da proteção às nossas senhas, né? O banco salva, os bancos do sistema salvam nossas senhas, como é que funciona isso? E também como funciona a troca de informações confidenciais, né? Se a gente tem no WhatsApp lá, é a sua conversa, é criptografada, né? Então, vamos tentar entender isso. Se o cliente quiser enviar para o servidor uma senha. Como é que ele faz, né? Não pode. Se a senha viajar pela rede, o hacker pode interceptar e pegar a senha, né? Então vamos tentar entender um pouco isso. Eu vou começar aqui com uma pequena provocação, que é algo que é visto como uma piada, tá? Que é basicamente quando você digita a sua senha numa maquininha. E eu já vi gente perguntar, né? E muitas vezes em tom de piada, mas eu acho interessante essa provocação, né? Cara, como é que a maquininha sabe que a minha senha tá certa, né? Ela precisa ter a minha senha para isso. Não faz sentido? E para quem está no meio, talvez ache isso bobo, ache isso realmente uma brincadeira, mas é uma provocação interessante. Para quem não está muito acostumado, não está muito nesse meio da tecnologia e tudo mais. E isso acontece por meio de uma comparação, né? E aí que eu entro no conceito de hash, tá? O banco não sabe minha senha, mas sabe que ela está errada quando eu digito lá na maquininha? E, na realidade, quando a gente cadastra a nossa senha ela é salva. Só que ela não é salva a senha, né? A string da senha. Na verdade, essa senha ela é hasheada e esse hash ele é salvo, tá? A sua senha nunca é guardada no texto plano dela mesmo, né? E o hash, ele é interessante que ele é um caminho sem volta, um caminho só de ida, né? Então, se você hasheia uma senha, você não consegue voltar à senha original, né? São caracteres ali aleatórios. E aí você digita, a maquininha rasteia de novo a senha que você acabou de digitar e compara com o que tem no banco, o hash. Se o hash for igual, a senha está certa. Então isso é feito por meio da comparação, não por meio não da comparação direta, né? E uma pequena observação, né? Se dois usuários tiverem a mesma senha, os hashes são iguais, isso seria perigoso, isso não seria seguro, né? Então, para cada hash, tem o que a gente chama de salt, né? Esse termo que é uma parte do texto ali que vai ser sempre diferente, dependente de qual senha esteja sendo rachado, tá? Vai estar associado ali ao usuário, vamos dizer assim, né? Então, por mais que aqui no exemplo dessa tabela as senhas sejam reais, esse salt que diferencia parte dessa senha, né? E aí, e se o hacker invadir o banco de dados? A gente vai ter um monte de hash lá no banco. Se ele invadir, lascou, né? É só ele descriptografar tudo e ele vai ter a senha de todo mundo? Não, como eu disse, o hash não é uma criptografia, né? O hash ele não tem volta, né? A ideia que vai ter aqui, ó, é que o hash ele vai de texto plano para a função hash, passa pela função hash e tem um texto hasheado. A criptografia não. Você pode encriptar e descriptar, né? Então aqui eu acho que já fica clara a diferença entre hash e criptografia, tá? Quando a gente vê isso, que algo que pode ser encriptado e descriptado, já começa a surgir umas coisas na nossa cabeça, né? Tipo assim, cara, a minha senha, se ela pode ser encriptada de alguma maneira e estar segura dentro dessa criptografia, alguém pode ir lá e descriptografar ela e obter a minha senha. Isso é verdade? Isso é verdade, né? Só que existem mecanismos que dificultam isso, e aí é uma briga eterna entre a galera da segurança e a galera dos hackers, né? Vamos colocar assim. E normalmente, quando acontece algum problema, é um erro humano ali, de alguém que cometeu algum equívoco
e aí facilitou para o hacker, né? Porque a gente vai ver que tudo é feito muito minuciosamente para ser seguro, tá? E aqui tem um conceito interessante, né? Se o hash ele acontece nesse momento, por exemplo, de comparar para ver se a senha está certa, né? E o que é salvo no banco são os hashes. Onde que entra a criptografia no processo? O que ela vai servir, né? E aí eu vou dar esse exemplo que é fundamental, que é quando a gente quer enviar uma informação sigilosa para uma outra pessoa, né? E isso pode ser visto de diversas maneiras. Eu gosto muito de fazer a comparação quando a gente pensa em redes, que eu não vou entrar muito nesse método, até porque eu nem sei muito, mas quando a gente fala em redes e a gente fala em protocolos, né? Por exemplo, o TCP/IP, que é um protocolo, o que que é o TCP/IP? É basicamente uma linguagem, né? Do cliente se comunicando com o servidor dentro ali do navegador, por exemplo. Da mesma maneira que eu me comunico com o meu amigo, né, usando a língua portuguesa, a internet se comunica por meio desse protocolo TCP/IP, né? E da mesma maneira que se eu estou falando uma senha para o meu amigo em português, eu vou querer estar num quarto fechado, né, sem nenhum eletrônico perto, garantindo que não tem ninguém escutando, eu vou falar para o meu amigo, ó, minha senha é 1592690, né? Vou chegar num café gritando, ó, minha senha é... Não. Então, para cada comunicação, seja ela na internet, seja ela na vida real, estou fazendo essa comparação que eu acho que fica mais palpável, né? Porque a coisa é muito abstrata. Existe essa segurança, tem que ter essa segurança, tá? Então, e a comunicação é tudo, cara. A internet, ela está se comunicando o tempo inteiro, né? Você faz aquisição, você está se comunicando o tempo inteiro. Então, você tem que entender como, de repente, informações sigilosas são protegidas nessa comunicação. Da mesma maneira que eu falo com meu amigo a minha senha aqui, ele está do meu lado, pode ter um cara escutando dentro do armário ali, embaixo da cama, ele pode estar ouvindo, e esse é o hacker, entendeu? A internet está se comunicando, e ali no meio pode ter um hacker tentando interceptar. Então percebe essa analogia, o quão importante você criar formas seguras de fazer essa comunicação, né? Não é simples, envia requisição, recebe requisição. Existe muita coisa por trás, muito além do que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas eu vou começar com essa parte do transporte, né? Então, a criptografia para transporte. Então, está escrito aqui, protege a senha enquanto ela viaja pela rede através de um túnel. O dado é criptografado no seu dispositivo e descriptografado apenas no servidor do banco, tá? Então, o que acontece? Eu quero me comunicar, eu estou na maquininha, e a maquininha quer se comunicar com o banco, tá? A maquininha é o cliente, o banco é o servidor. A maquininha, ela encriptografa aquela informação, envia ela encriptografada para o banco, para o servidor, e o servidor descriptografa. E nesse meio tempo, nesse transporte, nesse túnel, o hacker tem acesso a tudo que tem no túnel. Você não consegue proteger totalmente o túnel. Você vai dar, você vai escolher o que você vai mostrar para o hacker, vamos dizer assim, tá? Então, aí você fala, tá, da mesma maneira que o servidor consegue descriptografar, o hacker consegue pegar essa informação criptada, armazenar e ele mesmo descriptografar, não consegue? Consegue, consegue. E é por isso que a gente vai entrar aqui, no, a gente vai entrar no quão difícil é isso e o que ele precisaria para que isso acontecesse, né? Já adiantando aqui um pouco, para a criptografia e a descriptografia, a gente precisa de uma chave, tá? Essa chave é a chave para encriptar e a chave para descriptar aquela senha, usando aquele algoritmo, é aquela chave, tá? Então, se o hacker pegar essa chave encriptada, essa chave não, a senha encriptada, e se ele não tiver a chave, ele não consegue fazer nada. Ele precisa dessa chave que foi gerada. E aí eu te pergunto, ué, então beleza, então a maquininha encripta, eu estou usando a maquininha, tá? Mas é o cliente e o servidor é o banco. O cliente encripta usando uma chave, envia encriptado, e aí
O servidor ele precisa dessa mesma chave para descriptar. Como é que ele tem essa chave, né? Ué, então o cliente vai ter que enviar a chave junto, mas aí o hacker pega. Como isso pode acontecer? O cliente e o servidor eles têm que saber qual é a mesma senha, mas sem trocar essa informação. Parece impossível, né? E aí entram os protocolos. E aí entra o protocolo, que eu vou dar de exemplo aqui, o TLS 1.3, que é o mais usado, tá? Tá escrito aqui, criptografia para transporte protege a senha enquanto ela viaja pela rede através desse túnel, tá? O dado é descriptografado no dispositivo e descriptografado apenas no servidor do banco, como eu disse, tá? E existem esses protocolos para criar esses túneis, tá? Existem vários, e eu vou focar aqui no TLS 1.3, que é o primeiro ali, que é eu acho que é o mais famoso, né? Não sei exatamente, mas tem vários outros protocolos. Até que a gente vai falar um pouco dele, né? Como é que a gente faz essa coisa que parece impossível. Aqui existe o cliente e o servidor, né? O cliente fala, ó, quero te enviar alguma coisa. E aí o servidor tem essa troca de chaves com certificado digital. Eu não vou entrar no número do certificado, mas eu vou entrar nessa troca de chaves a fundo, tá? Eu vou explicar exatamente o que acontece. Aí depois rola a criptografia, as requisições, e no final tem o fim dessas chaves. Então, como eu disse, o cliente e o servidor, eles têm que ter a mesma chave em comum para encriptar e descriptar. Eles têm que ter essa chave em comum. E esse key share, essa troca de chaves, é um método usado por esse protocolo para que eles consigam obter essas mesmas chaves. Trocam algumas informações, só que eles trocam informações que não são suficientes para o hacker conseguir obter essa chave, tá? E eu vou entrar a fundo nisso, que é justamente essa analogia que eu vou fazer, tá? Ainda como esse túnel é criado, essa etapa 2 de troca de chaves é basicamente isso. Como o cliente e o servidor vão obter a mesma chave sem dar pala para o hacker que tá observando o túnel, né? E aqui eu vou ter que fazer analogia com cores, cara. Tem que fazer analogia com cores, só que por trás disso é matemática. Aqui a gente tem um cliente e tem um servidor. Existem essas cores, tá? São funções matemáticas, vamos colocar assim, só que eu vou usar cores porque eu acho que fica mais fácil, tá? A gente tem uma cor base que o cliente e o servidor vão ter de informação, tá? Que é uma função base. Essa função base, essa cor base, vai ser o amarelo no nosso exemplo aqui, ó, base amarelo, base amarelo. Essa informação, o cliente fala para o servidor, ó, a base é essa. O servidor fala, beleza, o hacker também sabe. Então o hacker consegue ver essa cor amarela, beleza. E o cliente vai ter uma cor privada, que só ele sabe, que vai ser o vermelho. O servidor vai ter a cor privada dele, que só ele sabe, que é o azul, tá? O que acontece? O cliente mistura a base dele com o privado dele, amarelo com vermelho que vai dar o laranja, e o servidor mistura a base com o privado dele, amarelo com azul que vai dar verde. Beleza? Beleza. O hacker só tem informação da base até o momento. Ok. É o que acontece. É, o cliente envia o laranja para o servidor e o servidor envia o verde para o cliente. Então eles trocam essas cores e o hacker consegue ver, logicamente. Tá? Então perceba que o hacker consegue ver tudo que é público e tudo que é base, mas o privado não. Tá? E aí, agora, o cliente ele tem o verde, o servidor tem o laranja, e o que eles fazem? Eles misturam com o privado de cada um. Então, o vermelho do cliente mistura com o verde do cliente, que dá marrom, e o verde do servidor mistura com o laranja do servidor, que também dá marrom. Pesquisei. Vermelho com verde dá marrom e verde com laranja também dá marrom, né? Então, opa, ele não tem acesso ao privado e ele não tem acesso à cor final, marrom, que é a chave final, a chave em comum, né? Então, eles conseguiram trocar informações públicas, manter uma privada, de tal maneira que o hacker tem algumas informações, só que não tem o suficiente, porque com o verde e com o laranja, ele não consegue saber que o privado é vermelho. Ele não consegue saber. Digo mais, com o verde, laranja e amarelo, ele não consegue saber que a cor privada do cliente é vermelho e que a cor privada do servidor é azul.
E como o marrom obtém com o privado, ele nunca vai conseguir chegar nessa cor, né? É, então, observa que com cores funciona muito bem, mas isso são funções matemáticas, tá? Não vou entrar nesse mérito. Por quê? Porque quando a gente implementa isso num código, a gente usa uma biblioteca que é a mais usada, e eu vou mostrar isso. E essa biblioteca, você vai usar as funções dela. Você não vai entrar fundo nas funções, entender matematicamente como funciona. Você vai injetar ali as funções que você vai usar, a função base, a função que vai entrar ali no privado, que não são cores exatamente. Mas no final é assim que funciona. Então essa parte 2 é isso, tá? E aí, tendo essa chave em comum, né, essa chave a gente pode usar um algoritmo de criptografia para encriptar e descriptar. Olha que interessante. Então, eles têm a chave em comum, ele consegue enviar a mensagem encriptada, ele consegue descriptar no final. E aí o hack fica a ver navios, né? É, Então, aqui como eu disse, né, agora, tanto o cliente e o servidor tem a chave de criptografia, depois o cliente encripta e envia encriptado para o servidor, e o servidor, como tem a chave, consegue descriptografar. Beleza? Onde essa chave fica guardada? Essa chave ela é excluída, né? Então ela é usada, e logo depois que ela é usada, ela é excluída. Ela é apagada. Então ela fica guardada na RAM apenas. E assim que termina, ela é encriptografada. Então, ela é excluída. Então, a cada transição é uma chave nova, tá? E se o hacker interceptar a rede, como ele poderia conseguir a senha? Como eu disse, né? Ou ele tenta todas as chaves possíveis, que é impossível, força bruta não tem como. Pega o dado encriptado e tenta, e fica tentando, não tem como. É, E sem a chave ele não faz nada. Só que ele pode roubar a chave, né? Se a chave for comprometida, toda a proteção criptográfica é anulada. Como está escrito aqui, isso eu já disse, né? Como ela é deletada, nesse transporte, é um pouco mais difícil dele obter para não dizer impossível, né? Ele obter essa chave, né? Mas em casos onde essa chave fica guardada, se ele conseguir acessar, dá problema, tá? E aí você fala, tá, então, em um outro contexto, que não é esse de transporte, eu tenho as chaves de criptografia guardadas num banco. Essa chave, ela usa para proteger um dado. Eu vou ter que proteger essa chave também. Parece que vai ficar um ciclo infinito, né? Se a chave precisa de proteção, quem protege o protetor, né? Isso tem uma hierarquia de chaves, como está escrito aqui. As chaves de sessão são protegidas por chaves mestras, né? E cada camada de proteção encapsula a anterior. E chega no momento, as chaves mais importantes, vamos dizer assim, ela é guardada em o que a gente chama de HSM, Hardware Security Module, que é uma proteção física. Uma proteção física é um computador isolado, físico, dedicado a só guardar essas chaves, né? E se esse computador ele tentar ser aberto, tentar ser violado, ele se autodestrói e perde tudo, né? Então você vê que tem várias camadas trabalhando em conjunto para essa proteção, tá? Aqui tem uma imagem de um exemplo desse HSM. Eu nunca tive acesso, nunca vi, não sei como funciona. Mas é basicamente um computador feito para guardar chaves e ele é super seguro, basicamente isso. Essa carinha dele aí, pesquisa no Google, a primeira imagem que aparece. E dentro do HSM, qual a função exata dele, né? Ele não trabalha no transporte. Quando a gente vê no transporte, essas chaves elas são excluídas no final. Mas para chaves fixas, né? Para chaves de maior importância que ficam dentro de algum sistema, por exemplo. Então a gente vê que, por exemplo, se a gente tem um sistema de conformações de pacientes, por exemplo, tem aqui essa tabela com camadas, né? Então a gente tem uma chave para encriptar os dados do paciente, que é a chave nível 3. Essa chave ela é protegida por uma chave nível 2. E essa chave ela é protegida por uma chave mestra, que é a chave que fica dentro do HSM, né? E a gente usa essa chave para encriptografar a chave nível 2 e a chave nível 2 é 3 dos dados.
Então você vê que tem diversas camadas de proteção e isso é muito comum nos sistemas hoje. E um exemplo de uso dentro, um exemplo de uso desse HSM, por exemplo, está aqui o exemplo do Pix ou da transferência bancária, né? É o exemplo de uma assinatura digital. Eu não vou entrar no mérito de assinatura digital, é um outro tema para a gente comentar. Mas quando a gente faz um pagamento, o banco ele precisa garantir que aquela ordem é legítima, né, e não foi alterada por um hacker. E aí entra a assinatura digital. Então, o servidor do banco recebe a solicitação de transferência, envia para o HSM, o servidor cria um resumo da transação. Por exemplo, fulano paga tanto para fulano, né, envia esse resumo para o HSM. O HSM recebe isso, ele usa uma chave privada, não usa a chave mestra para carimbar essas informações, assim justamente falar: "Ó, isso aqui é verdadeiro, porque quem me enviou foi o servidor." E como resultado, o HSM devolve para o servidor só essa assinatura digital. E se um hacker invadiu o servidor do banco, ele pode até ver o pedido, mas ele não consegue falsificar a assinatura, porque a chave necessária para isso foi trancada trancada fisicamente no hardware do HSM, né? E tem um esquema interessante, eu queria só pincelar ele, que é um esquema para garantir mais segurança dentro do HSM, que é o nome é esquema de Shamir, mas é basicamente um compartilhamento de partes de chave, né? E o que o HMS faz? Ele divide uma chave mestra em vários fragmentos, usando essa matemática, né? Tem fragmentos dessa chave, né, separados em cartões em pessoas físicas ali diferentes, né? Então, se uma pessoa quiser, né, ela não pode ter acesso sozinha àquela informação ali. Ele precisa de outras, tá? Isso acontece no exemplo do torrent, né? Os filmes do torrent, eles ficam armazenados em computadores diferentes dentro da rede, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas é algo parecido, esse compartilhamento. É muito difícil você pegar, né? Porque parte está em um computador, parte está em outro, parte está em outro, e aí na hora de baixar, ele junta tudo aquilo e você consegue baixar, né? Mas você pegar ali o torrent é muito difícil. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas é um esquema parecido desse compartilhamento, tá? É um conceito relativamente simples, dentro de como ele pode ser aplicado. E aqui a gente a gente volta um pouco naquele túnel, né? Lembra que eu falei das cores? Eu vou deixar um código disso implementado na descrição, ele está totalmente comentado. Quem fez o código foi o ChatGPT, tá? Eu não tenho conhecimento vasto a respeito dessa biblioteca. Só que eu fui entendendo o que cada função faz e fui comentando cada parte do código. Onde entra a cor amarela, onde entra a cor base, as chaves privadas, as chaves públicas. Eu não vou abrir ele aqui e explicar para vocês, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas eu vou deixar na descrição, está tudo bem comentado, e é basicamente como implementar isso, né, na prática, de fato, usando uma função, não usando cores, obviamente, né? Uma função que a gente chama curva de NIST P256, que é o que está que é o que tá escrito aqui, né? Então, e esse código, cara, esse código, ele faz uma simulação entre cliente e servidor, só que o cliente e o servidor estariam na mesma máquina, né? Na prática, teria um cliente e um servidor fazendo isso que o código faz. Aqui eu estou meio que explicando o que eu teria que fazer na prática para implementar esse código no sistema, né? Aqui ele fala: o dado resultante, um mixlar empacotado em protocolo de rede, TCP/IP, como eu disse lá no começo, enviado via rede, né? E quem que roda esse código, né? Onde é que ele está? É exatamente esse código. A biblioteca de rede do sistema operacional ou do navegador que roda esse código, e sim, é exatamente esse código, né? Só que esse código, ele é uma simulação ali no mesmo computador, e para você implementar um sistema, você precisaria de ter outros conhecimentos, você teria que implementar isso dentro da rede do seu sistema, e aí entra num outro assunto. Rede, sockets, DNS, o modelo TCP/IP que comentei, configuração dos servidores, enfim. Tudo isso é importante, né? Quando está escrito aqui, ó, no momento que você digita o endereço HTTP e dá Enter, antes de carregar, antes do primeiro GET,
acontece esse aperto de mão matemático e ele deve ser concluído, senão dá problema de conexão segura. Então, no seu navegador, quando você tem aquele cadeadinho ali em cima, conexão segura, é porque esse protocolo está acontecendo, tá? E é ali que está rodando é naquele momento que esse código que ele roda, né? Você vê que no final do código, você vai dar para ver, ele fala ali, ó, verificação se o túnel está pronto, né? Ó, o segredo coincide, servidor e cliente bateram um segredo. A partir de agora, você tem a chave e você pode criptografar os dados que você quiser e fazer essa comunicação de informações sigilosas, né? Então, é basicamente isso. E aqui é onde eu começo a falar da criptografia em si, né? Acabei de... falei tanto e nem falei de criptografia, né? Assim, nos algoritmos de criptografia, né? Quais são os principais, como ele funciona, por que é tão difícil quebrar, que matemática é essa, né? A gente vê muito, não porque quebrar criptografia é muito complicado, porque a matemática é muito complexa. Que matemática é essa, né? Como é que pode ser difícil quebrar uma matemática? O que que são essas funções a serem quebradas? É um X? Você tem. Porque a gente vê muito na prática, né? Na prática, eu estou estudando lá, por exemplo, Bhaskara. Bhaskara, eu tenho uma função, né? Em X, eu tenho que achar o X. É igual a zero, eu tenho que achar o X. A matemática por trás disso é um achar o X. Como isso pode servir para transformar uma string de uma senha em uma string maluca de uma criptografia, né? Parece meio bobo mais uma vez, mas é interessante a gente pensar dessa maneira, porque essa matemática é basicamente, vou deixar aqui alguns algoritmos, do mais simples até o mais complexo, que é o pós-quântico, enquanto eu vou falando um pouco sobre criptografia, né? Essa matemática, pelo menos quando eu comecei a estudar um tempo, eu tinha muito na minha cabeça matemática de escola, né? Que pode ser mais simples, um mais um igual a dois, e pode ser mais complexa, né? Funções mais complexas. E você vai aumentando a complexidade meio ali no papel, né, cara? É potenciação, logaritmo, fatorial, operações complexas, analogias. E a matemática ela pode se complicar, só que a gente fica muito no papel, né? Naquela coisa mais palpável. Onde isso entra na criptografia, né? Porque matemática, para mim, é o que a gente aprendeu na escola, né? O que a gente aprendeu na escola. Agora, para transformar uma senha em uma senha criptografada, como isso acontece, né? E essa matemática, ela é uma matemática na transformação. Eu vou pegar essa senha e eu vou usar o nome protocolo, mas o algoritmo, não, o algoritmo melhor. O algoritmo ele vai transformar isso. Então, por exemplo, eu tenho lembrando que eu vou ter uma chave, né? Vou ter uma chave para transformar essa senha na senha criptografada. Então, por exemplo, eu vou criar um algoritmo agora. Vou criar um algoritmo. O meu algoritmo é o seguinte: eu posso shiftar a minha senha ou soma um, né? Como assim? Eu tenho uma senha 1, 2, 3, 4. Eu vou transformar ela em binário e vou fazer as operações binárias em cima dela. A matemática, a gente fala, são operações em cima da senha. E isso é fundamental, né? Tira um pouco a cabeça da escola, da matemática da escola, e vamos entender isso, né? Então, são operações que a gente faz em cima dessa senha. Então, se eu tenho a senha 1, 2, 3, 4, na ordem, ela seria 0001 0010 0011 1, 2, 3, 4. Não 1234. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar esses zeros, eu vou olhar para a minha chave, que no meu algoritmo também são compostos de zeros e uns. Então, zero eu shifto para a direita e um eu somo um. E aí o que acontece? Estou falando muito, né? Mas eu pego a minha senha, olho para a chave. Opa, zero, eu shifto a minha senha. Na chave, um, opa, eu somo um na minha senha. Opa, um de novo, eu somo mais um. Zero, shift. Um, faço. Um. E eu vou fazendo as operações em cima da minha senha e no final eu vou ter algo completamente diferente. Isso
Muito simplificadamente é a criptografia, tá? Então, você tem um exemplo da cifra de César, ó, como funciona o deslocamento fixo de letras, tá? Tem o XOR cipher também, que é ele faz operação XOR entre os bits da mensagem. Então você vê que é a matemática em cima disso. Só que se você for descendo e for vendo, olha só como é que começa a funcionar. Ó, complexidade matemática, baixa, lógica binária bit a bit. A próxima, 16 rodadas de substituição ou permutação. Álgebra de campos finitos, Galois Field, eu nem sei o que que é isso. RSA, teoria dos números, primos, curvas elípticas, geometria de curvas. Então você vê que a complexidade matemática vai dificultando mais essa transformação. É basicamente isso. Tá? E aí uma chave, um algoritmo simples como eu, é muito fácil. Por quê? Porque você cria uma senha, ABCD, você usa o algoritmo, você consegue ver o que ela resulta, e por meio de álgebra simples, você consegue fazer no papel. Você escreve no papel, ó, essa senha deu isso. Você vai criar ali um sistema dependendo da senha, dependendo da complexidade, de equações, né? De, sei lá, três variáveis, quatro variáveis, cinco variáveis, e na mão ali você consegue decifrar a chave e fazer a coisa acontecer. Tá? Então, no final do dia, é basicamente isso. E aí, as ideias, acho que acabou, né? A ideia dos próximos vídeos é a gente pegar um algoritmo simples, entender ele via código na prática, e depois tentar no papel e caneta, tentar entender e tentar achar a chave com base nesse algoritmo. É um algoritmo simples, vai ter como fazer. Você pegar um de curva elíptica, aí, meu amigo, aí esquece. E aí você começa a não usar a álgebra no papel, porque você está aumentando o algoritmo, a complexidade, e começa a usar computadores para fazer essa álgebra para você. Né? Por isso que uma das últimas aí, que eu acho que nem está aparecendo, é a pós-quântica, que nem computadores quânticos conseguem é, é, decifrar, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que eu falei demais. Espero que tenham gostado aí. Deixa o like, se inscreve para ajudar. Qualquer comentário, qualquer observação, qualquer crítica, deixa aí embaixo. Também eu não sou especialista nisso, eu estou estudando, estou aprendendo, estou vendo. E é isso. Vamos juntos, continue estudando, vamos seguir. Tamo junto, Diogão.